Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas. Palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Oportunidade para mim muito importante. Como é que surgiu esse livro? Medicina, como é que surge o livro que está escondido nos grandes abismos? Que é uma pergunta. Em primeiro lugar, o meu objetivo não é ser sensacionalista com isso. Eu não escrevi sobre uma coisa que é muito gosto de muita gente hoje em dia, simplesmente para vender livro, não. Foi uma solicitação da espiritualidade com o objetivo de esclarecer mesmo, num momento que é muito crucial para todos nós, que é essa transição que a gente está vivendo para um mundo de regeneração. Então, se as pessoas imaginam ver no livro alguma coisa relacionada como muito a gosto, das coisas trágicas, não vão ver. Vão ver, na realidade, um estudo sobre o que acontece nos bastidores no mundo espiritual e, inclusive, tanto do lado do bem como do lado do mal. Nós vivemos uma guerra, quer a gente goste ou não desse termo, a verdade é que o homem vive uma guerra, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Em outubro, acho que era 14 de outubro, pelo menos é isso que eu lembro, 14 de outubro de 2015, eu fui visitar num hospital a minha sogra. E ela estava para desencarnar, pelo menos a gente imaginava que ela desencarnaria. E me foi passada uma psicografia dela do dia anterior. Eu achei muito estranho, porque está no hospital, aquela coisa toda, principalmente quando a gente trabalha muito ligado à mediunidade, a gente tem receio de tudo, com relação à mistificação e assim por diante. E essa psicografia, inclusive, eu coloquei na introdução do livro. Ele dizia que a escrita tem um poder muito grande e que eu não me furtasse a estudar o que está escondido nos grandes abismos, E a partir daquele momento eu fiz um voo, falei assim, eu vou assumir que isso é realmente uma solicitação dos benfeitores, estava assinado pelos amigos espirituais, e se não for, pelo menos vai ser muito útil o conhecimento. E em janeiro desse ano eu tive a confirmação que isso era real mesmo. Foi passada uma psicografia que era para escrever sobre esse tema. Nós temos um mentor que é responsável pelas cirurgias no Recanto de Luz e Mancheiro, e nós retomamos à distância esses trabalhos em dezembro do ano passado, e ele virou para mim, inclusive
o nome dele é Dr. Evandro Chagas. Ele é filho do Carlos Chagas, né? Ele desencarnou aos 35 anos num acidente aéreo na praia do Botafogo, no Rio de Janeiro, e 11 anos depois ele assumiu toda a parte cirúrgica dos trabalhos relacionados à cura, que são feitas através de um médium sensitivo de cura, de efeitos ectoplásmicos. Eu falei sobre isso em 2018 aqui, um caso raríssimo, né? São muito poucos que trabalham nessa área hoje em dia, né? E ele me disse, virou para mim, o médium estava mediunizado, ele é inconsciente, o Edson Barbosa, mecânico inconsciente. Ele virou para mim e falou, o livro está pronto, não está? E eu não tinha editado o livro, porque nós estávamos no meio da pandemia, não adianta. Primeiro, como é que eu vou editar, porque vai um gasto considerável, e segundo, nós não estamos fazendo palestras, né? E infelizmente, apesar de estar em todas as distribuidoras, espíritas, Candeia, coisa e tal, a gente vende um mínimo, a verdade é que a gente depende mais das palestras, principalmente livros de estudo, que infelizmente nós não somos lá muito voltados ao estudo, a verdade é essa. E eu falei até, não foi em tom de brincadeira, mas eu disse qual deles, porque na verdade eu tinha alguns já escritos que não tinham publicado por falta realmente de oportunidade, tanto financeira como de poder retomar as palestras presenciais, né? E ele falou sobre esse aqui. No momento que ele me disse sobre isso aqui, ele confirmou na realidade uma solicitação que tinha sido feita realmente de uma pessoa que já estava inconsciente. No dia seguinte ela desencarnou, né? E foi bom que eu confiei. Falei assim, pelo menos se não for bom para os outros, vai ser bom para mim, porque eu preciso me esclarecer a respeito. Ele fala na realidade de um tema que nós desconhecemos demais. Nós sabemos muito, nós temos muita informação, alguma informação do umbral, né? Mas o que realmente acontece debaixo da crosta, se não fosse o Bacelli, através do Dr. Inácio Ferreira, que teve a coragem de começar a escrever livros a esse respeito, e o Dr. Inácio disse que ele sofreria muito por causa disso, né? Nós não temos praticamente nenhuma informação. Mas eu não me baseei no Bacelli, porque ele é um médium só. Ele é excelente médium, eu tenho um respeito pelo Bacelli, que por sinal ele fez aniversário, se não me falha a memória, ontem ou anteontem. Ele fez 69 anos, tem um respeito enorme, ele é um monumento na área espírita. Mas é complicado porque é um médium escrevendo sobre o assunto e você não tem como bater e confirmar, né? E o Kardec ele deixou muito claro que nós temos que tomar muito cuidado com as informações. E a partir daquele momento, durante 6 anos, esse trabalho foi realizado, procurando sempre estar ligado a Kardec, ao Chico, né? Consequentemente, André Luiz, Emmanuel e Miramês. Eu gosto muito do Miramês. E para quem tem certas reservas com relação ao Miramês, né? A nossa mentora no Recanto de Luz, Irmã Sheila, e alguns espíritos voltados à cura se orientam com Miramês. Então imagina espíritos de luz se orientando com Miramês. Não deve ser pouco no mundo espiritual. E ele tem um livro que foi psicografado pelo João Nunes Maia, que é sobre São Francisco, Francisco de Assis, chama o livro. Monumento. Quem quer conhecer a história de Francisco de Assis tem que ler aquele livro, que é um monumento mesmo, e fala na verdade sobre o Chico dele, né? O Chico daquela época, que veio como missionário para fazer um trabalho aqui de resgate, para que a igreja criasse um pouquinho de consciência a respeito do que estava acontecendo, né? Nós sabemos que ele veio numa época que nós estávamos no meio das cruzadas e logo em seguida inquisições. Tinha sido o início da Contra-Reforma, o início de Jesus tentando mudar o caminho que a igreja estava tomando no século XI, exatamente no século
entre o século X e o século XI, né? Então, em função disso, foi um negócio que demorou muito tempo. E eu me baseei muito também nas experiências nossas de esclarecimento, porque eu e a Cris trabalhamos com... A Cris é minha esposa, né, que está aqui. Ela passa a cola de vez em quando para mim, quando eu esqueço os nomes, então ela me dá a cola, né? E, aliás, eu vou contar um caso pessoal nosso, certo? Nós nos conhecemos numa reunião de desobsessão. Olha que romântico. Tá certo? Foi assim que nós nos conhecemos e casamos, né? E somos, graças a Deus, muito felizes. Então, em função de todo esse trabalho relacionado a esclarecimento, desobsessão e encaminhamento do espírito, que não é só desobsessão, né? A gente vai acumulando muitas histórias, muitas coisas que a gente vive, né? Eu sou dialogador, né? E, então eu estou presente, ou seja, na realidade eu estou consciente com relação ao que está acontecendo. E outra coisa que foi muito curioso, esse processo todo, é que ele faz parte, na realidade, de um grupo maior relacionado a esse tema, que são os agentes que ainda insistem em fazer o mal e procurar fazer com que esse planeta se mantenha nesse status quo, né? Que é o mundo primitivo, que é muito primitivo, o mundo de provas e expiação, e a gente não adentre ao mundo de transição, que é o mundo de regeneração, através dessa transição que a gente vive. E de repente, quando eu comecei a perceber todos os livros que eu tinha escrito, boa parte dos livros que eu tinha escrito, todos estão sempre ligados ao tema desses espíritos que estão tentando influenciar-nos negativamente. Eu não tinha compreendido esse caminho que a espiritualidade fez comigo, né? Santo Agostinho foi um exemplo desse caminho, porque através de Santo Agostinho eu fui obrigado a estudar o cristianismo, desde o início do cristianismo até aquela época, e logo em seguida fazer a ponte, não especificamente com São Tomás de Aquino, porque eu não sou especialista, aliás, eu não sou especialista de nada, mas eu não estudei São Tomás de Aquino, mas fiz a ponte com a chegada do Espiritismo. Então eu fui obrigado a estudar muita história, muita coisa relacionada ao cristianismo e a história da humanidade terrestre na área ocidental, né? Isso me permitiu entender os mecanismos que a gente vive relacionado a esses espíritos que tentam atrapalhar a vida, a nossa vida como humanidade terrestre, desde o princípio dos tempos, né? Então, de repente, surgiu um apocalipse de João, né? O Apocalipse. Esse Apocalipse fala, é uma visão espírita do Apocalipse, mas ele mostra que Jesus já tinha previsto tudo isso e ele passou para João, logo naquelas reuniões em que João foi convocado ao mundo espiritual entre o ano de 93 e 95, né? Então eu vi a ligação de tudo e eu entendi o porquê da espiritualidade estar sempre me incentivando a escrever numa área ligada à influenciação espiritual, que é um livro que você viu hoje e que na verdade foi o início dessa trajetória, né? Participando do Recanto de Luz Irmã Sheila, e sendo um dos responsáveis, que ninguém quer ser responsável lá, sou sempre eu que fico só para cuidar do centro, né? Eu acabei passando por muito ataque espiritual durante muitos anos. E numa conversa com o nosso benfeitor espiritual, que é o responsável pelos trabalhos de segurança da veneranda Irmã Sheila, ele me deu muitas dicas e eu achei mais do que natural fazer essa divulgação do que aconteceu. Mas é o princípio, na verdade. Vamos pensar agora, como humanidade, antes de entrar nos abismos propriamente ditos, porque nós vamos ter que
classificar tudo isso, né? A primeira grande noção da existência dos abismos veio com o Apocalipse mesmo. É um livro que, olha, o Apocalipse, que é o quinto e último livro do Novo Testamento, né? Quando você pega o que João registrou por solicitação de Jesus, ele já fala nas bestas, já fala no dragão, e já fala que na sua chegada ele já teve muitas dificuldades relacionadas aos espíritos malignos, né? E Miramês conta como foi isso. Miramês ele comenta que um pouquinho antes de Jesus encarnar, Jesus nunca veio para cá como um ser físico, né? Ele é o responsável pelo planeta Terra desde o princípio. Ele que recebeu a missão de fazer com que a gente esteja aqui, que esse planeta esteja onde está, e que a gente vai entrar num mundo de transição. Estamos passando por um período de transição, entrando no mundo de regeneração, né? Então Miramês comenta que quando Jesus foi convocado para ser responsável, numa segunda reunião, ele recebeu também, chegou a hora de ele vir com a segunda revelação. Quem estuda o Espiritismo lembra das 3 revelações. A primeira com Moisés, que é a revelação da justiça, isso quem conta é Emmanuel. A segunda é a segunda revelação, que é do amor, que foi Jesus em pessoa que veio nos dizer a respeito do caminho que é o amor, né, o único caminho. E nós tivemos a terceira revelação, que é, na verdade, não de um espírito, e sim de uma pleiade de espíritos que foram encabeçadas pelo o espírito de verdade, que muita gente acredita, eu pessoalmente acredito que era Jesus mesmo, o espírito de verdade. Pela carta que o Kardec coloca no Pentateuco, e que ele não registra o Jesus, mas que ele diz, né? Só não coloquei porque é complicado colocar, né? Então nós sabemos que quando ele vinha para cá, ele encarnaria aqui para trazer a segunda revelação. Muitos espíritos atrasados foram aprisionados pelos espíritos de luz, né, que trabalham na falange de Jesus, para não perturbar demais a chegada de Jesus aqui na Terra. Está lá em Francisco de Assis, né? E que eles foram confinados por um tempo e depois seriam soltos, libertados por um pouco de tempo, e depois seriam novamente retirados do cenário do planeta. Bom, quando você pega o 20º capítulo do Apocalipse, Jesus fala a mesma coisa. Um anjo do céu desceu com uma cadeia e uma corrente, a chave e a corrente, e aprisionou o espírito maligno. Alguns traduzem como demônio, outro espírito maligno, por um tempo, e seria por 1000 anos. E depois de 1000 anos ele seria libertado por um pouco de tempo, né? E relaciona depois a questão das bestas apocalípticas, as 2 bestas apocalípticas. Depois relaciona o dragão, que viriam na realidade a atrapalhar a nossa vida aqui na Terra depois desses 1000 anos, né? Se vocês pegarem o pior período que nós passamos no cristianismo, sem dúvida alguma, a fase mais negra foi a época das cruzadas. E as cruzadas, a primeira, quando Pedro eremita, ele fala que ele lança o brado para recuperar Jerusalém, né? Foi, na verdade, a primeira cruzada. Ela não é considerada a primeira cruzada, mas foi a primeira cruzada. Por que não é considerada a primeira cruzada? Porque ele não conseguiu sair da Europa. Quando ele atravessou os povos eslavos, ele foi derrotado, porque falaram, por aqui você não passa, né? Então ele acabou não sendo a primeira cruzada que chegaria a Jerusalém. Mas em que ano foi isso? 1095. Ou seja, exatamente 1000 anos, mais ou menos 1000 anos e 65 anos, 62 anos depois do retorno de Jesus, né? E
O próprio Miramês, ele comenta que esses espíritos, quando começaram a ser libertados dessa cidade que era chamada a Cruzada, o que eles fizeram logo de cara? Tentaram voltar para o poder, porque o grande objetivo era retomar o poder aqui na Terra, que eles amam a riqueza, amam o poder, o autoritarismo, e na realidade quais eram os dois grandes focos de poder que nós tínhamos no mundo ocidental? Era a própria igreja e depois os senhores feudais. Então o que eles fizeram? Eles vieram para pegar as posições principais no clero da igreja católica apostólica, na época não era romana, e depois também se tornando senhores feudais, né? Senhores feudais, alguns reis, inclusive, já naquela época, né? Porque mais é o feudalismo naquela época, né? Do que a monarquia. E isso coincide com o que está no Apocalipse, e coincide com o que, na realidade, o próprio Miramês comenta, que qual era o objetivo deles? O domínio. Quando eles souberam que Jesus vinha, ou seja, antes de serem aprisionados, eles chegaram a destruir povos para que não tivessem acesso à Boa Nova, né? Isso quem comentou foi nosso benfeitor, que é o espírito do Dr. Evandro Chagas, e que realmente coincide, muitos povos foram dizimados antes da chegada de Jesus. Se não leram, na verdade, eles mostram sempre o caminho que a espiritualidade do mal vem trilhando desde o princípio dos tempos, tentando evitar que a gente evolua e a gente siga em frente, né? Então não é uma novidade. Agora eu vou falar sobre os abismos, porque é a primeira vez que se fala sobre os abismos, né? Não é novidade que nós estamos sendo atacados desde o princípio dos tempos, né? Nós passamos o próprio Emmanuel comenta a respeito das cruzadas no livro A Caminho da Luz, né, que foi ditado ao Chico, e também o próprio Emmanuel comenta a respeito do segundo pior período da nossa história, né, como cristãos, que foram o quê? A Inquisição, né? O Chico, na verdade, Francisco de Assis, ele veio nessa época que a igreja tinha se perdido completamente, e esses espíritos que estavam sendo libertados estavam vindo para cá e querendo dominar completamente a humanidade terrestre, ou seja, retomaram o que eles sempre fizeram, né? E o próprio Francisco, o próprio Miramês, ele comenta que isso continuou. Não quer dizer que eles não conseguiram muita coisa, mas eles conseguiram fazer uma grande bagunça durante muitos séculos, né? Mas Jesus sempre esteve a testa, essa nave não está perdida, a gente acha que está à deriva, mas não está. O timoneiro é Jesus e Jesus nunca falhou. E nós estamos sendo levados gradativamente ao mundo de regeneração, né? O Miramês, ele também comenta que para que chegasse a doutrina, a espiritualidade teve que dar um jeito para que, por exemplo, a França não se perdesse. Nós sabemos que Joana d'Arc, que foi Judas, Joana d'Arc veio com a missão de preservar a França. E o próprio Napoleão Bonaparte, que foi naquela época de Allan Kardec, tinha como objetivo, e ele foi um missionário, falhou, mas foi um missionário que foi enviado por Jesus para que a França fosse preservada. Por que a França? Porque se preparou a parte intelectual do pensamento humano na França, para que Kardec chegasse e não encontrasse uma terra árida, incapaz de compreender o que ele estava trazendo na sua codificação, né? Na verdade, ele recebeu do Espírito da Verdade e da sua falange, que Santo Agostinho é parte dessa falange, assim como Platão foi, Sócrates foi, né? Como o próprio Emmanuel foi parte dessa falange. Ele tinha que chegar, decodificar o que ele recebeu e codificar. Nós temos o Pentateuco, que na verdade foi estruturado por Kardec. Toda a informação veio da espiritualidade, mas a gente não pode minimizar o trabalho fenomenal que Kardec
conseguiu realizar, colocando esse grande quebra-cabeça, né, de milhares de peças, estruturado da forma como nós recebemos. Mas também muitas coisas foram complicadas naquela época para que chegasse. Tanto que logo depois que Kardec desencarna, né, nós temos a própria queda do poder temporal da Igreja Católica. Um ano depois, em 1870, no setembro, se não me falha a memória, 22 de setembro de 1870, né, os franceses perderam uma guerra, comentada por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que nunca se entendeu como é que a França conseguiu perder essa guerra com a Prússia. E foi logo um ano depois que Kardec desencarnou. E o que os franceses fizeram foi retirar os exércitos do Vaticano. Naquela época lá, eles é que davam guarida e sustentavam, na realidade, militarmente o Papa, porque a França precisava de todo mundo de volta, tinha acabado de perder a guerra. E os italianos fizeram o quê? Através do Vittorio Emanuele II. Entraram em Roma e destituíram o poder temporal da Igreja Católica Apostólica Romana. Pio, o Papa Pio, naquela época, o Papa Pio IX, ele foi destituído. Então ele só ficou com um terreno muito pequeno em volta do Vaticano, né? E por que isso tinha que acontecer? Porque nós teríamos tido muita dificuldade na preservação da doutrina, porque a igreja não ia permitir que a gente crescesse, certo? Mas os espíritos não pararam por aí, né? O próprio Miramês, ele comenta que nós tivemos um início de uma série de guerras que depois culminaram com a Primeira Guerra Mundial, né? Que mais uma vez foi provocada pelos trevosos. Quem conta isso é o Carvar Schutel. Quando você pega os livros Alvorada Nova, todos esses livros do Carvar Schutel, né, venerando o espírito de Carvar Schutel, ele comenta que a Alvorada Nova, a cidade colonial e a colônia espiritual de Alvorada Nova tem postos avançados aqui na Terra, o posto 104, o posto 109. Nós, do Recanto de Luz, estamos ligados a essa cidade, né? Então nós conhecemos, na realidade, essa história por estarmos ligados à Irmã Sheila. Mas é o Carvar que conta. Está publicado em livros do Abel Glasser, publicados por uma das melhores editoras brasileiras, que é o Clarim, né? Que foi fundada pelo próprio Carvar Schutel, né? E em 1925 ele fundou, antes dele desencarnar, essa editora. E ele comenta que naquela época, em 1904, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, foi realmente um estopim. A França tinha muito interesse, né, na Argélia, e ela tinha que tomar cuidado com a Inglaterra, eram arqui-inimigos na época, e eles decidiram dividir o norte da África, né? Os ingleses ficariam com o Egito e ela ficaria com Marrocos. A Argélia já tinha sido conquistada, ele ficaria, para ela poder sustentar a Argélia e poder pegar Marrocos, fez um acordo secreto, né? E os alemães, também arqui-inimigos, né? Sempre a França e os alemães e os prussianos sempre foram grandes inimigos, isso é histórico há muitos séculos. Eles chiaram. E foi aí que começaram uma série de escaramuças. Mas o que estava acontecendo no mundo do outro lado? Na verdade, viram duas colônias trevosas fomentando essa guerra, né? Uma que ficava ligada aos germânicos e que ficava nos gabinetes, junto aos ministros, tentando fomentar a guerra, assim como a outra colônia espiritual ficava fomentando a guerra pelo lado da França, né? O Carvalho explica direitinho tudo isso, a união e força, que era uma das falanges, e isso culminou com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tinha o objetivo do quê? Destruir a humanidade terrestre para que ela pudesse ser presa, uma presa novamente. E aonde foi a Primeira Guerra Mundial? Foi no centro foi na parte ocidental mais importante,
do início do século passado, né? Nós tivemos a Itália, tivemos a Prússia, tivemos a Alemanha, tivemos a França, tivemos a Inglaterra envolvidas num conflito que foi inacreditável. O objetivo era destruir o espiritismo e o objetivo era destruir a parte da cultura, a parte mais importante da nossa sustentação, que era o do mundo ocidental. Não conseguiram. Por quê? Porque Jesus está no leito dessa nau. Certo? Mas aí o Miramês ele comenta de um último trevoso que foi libertado dessa cidade espiritual, porque esse processo de libertação foi gradativo, que era líder de um dos 4 reinos da cidade acusada, né? E que se chama Adolf Hitler. E que ele veio para destruir a terra ou conquistá-la. Muitos das falanges dele, ele tinha um reino de 500 milhões de habitantes nessa cidade acruzada, e encarnaram. E o Adolfo, ele tinha tanta ligação, sob o ponto de vista mediúnico, que ele continuava a comandar a cidade, está lá no livro Francisco de Assis, e continuava a hipnotizar e comandar todos os seus seguidores aqui. E o objetivo dele era, ou eu conquisto, ou eu arraso com a terra. Mas ele não conseguiu, né? Então, nós temos, na realidade, desde o princípio dos tempos, um movimento muito grande, antagônico à nossa renovação, ao nosso processo de evolução espiritual, né? E nós sabemos também que, apesar de Adolf Hitler não ter conseguido, nós continuamos tendo um grupo enorme de espíritos trevosos tentando manter o status quo. Muitos deles não têm condições de nem encarnar. O corpo é tão denso, é tão complicado espiritualmente falando, por causa do campo vibracional que eles têm no perispírito dele, que eles destruiriam a carne se eles reencarnassem. Então o destino deles qual é? É outro planeta, ou manter a Terra do jeito que está e comandá-la de onde estão, né? Bom, agora eu vou falar sobre o livro propriamente dito, porque eu queria chegar a um contexto que não é algo que é novidade, né? A Igorina Cunha, ela escreveu 2 livros a respeito das esferas espirituais. A Igorina Cunha tinha muita dificuldade de aceitar publicar esses livros, porque ela ficou com muito receio. E quem atestou que na verdade... Aqui. Quem atestou que o que ela tinha visto e o que ela escreveu foi o Francisco Cândido Xavier. Tanto que ele foi um dos coautores de um livro, chama-se Cidade do Além, um estudo sobre a cidade Nosso Lar, e depois tem um segundo livro, que são Imagens do Além, né? E lá ele comenta a respeito das esferas espirituais que envolvem o planeta Terra. O Chico diz o seguinte: é uma forma de classificação. Foram divididas em 12 esferas, mas poderiam ter sido mais, né? Assim como nós definimos, Kardec ele definiu, né? Os espíritos definiram que nós temos 5 grandes estágios do nosso progresso, né? Nós vamos passar agora para o mundo de regeneração, depois do mundo de felicidade, depois do mundo puro, mas que é uma classificação que na verdade é uma transição o tempo todo, né? E as esferas são também transições entre elas, existem transições entre elas. É como se fosse uma grande cebola cheia de camadas. Nós conhecemos, pelo menos na vida espírita, alguma coisa sobre umbral. E desconhecemos a parte que fica por debaixo da crosta terrestre, mas que é um mundo enorme, fantástico, envolve. A irmã Sidufo, num livro publicado em 2005, 2007, mais ou menos, ela citou que nós ainda temos, na humanidade terrestre, dos 30 bilhões de espíritos que fazem parte da humanidade terrestre, 4 bilhões de espíritos que fazem o mal pelo prazer de fazer o mal.
E nós temos 1 bilhão desses 4 bilhões encarnados aqui na Terra. Nós somos 8,2, né? Talvez beirando 8,3 bilhões de espíritos reencarnados. Para cada 8, tem um espírito que faz o mal e pretende fazer o mal por gosto de fazer o mal. Não precisa ir muito longe, é só ver o que acontece na humanidade terrestre, né? É só ver o que acontece do nosso lado. E esses espíritos, eles adoram o quê? Adoram poder, adoram riqueza, né? Querem controlar. São muito inteligentes, eles são muito inteligentes, e muito mais inteligentes do que nós, em média. Eles conquistam que posições? Posições de destaque, posições de poderio pela Terra toda. Não é à toa que nós temos problemas de eugenia até hoje. Povos que se consideram superiores e que querem dominar e manter os demais povos sob domínio, né? E nós estamos passando nessa pandemia uma luta nessa área da eugenia, né? Ninguém sabe, os espíritos falam, né? Não está registrado em psicografia, mas os espíritos comentam sobre isso. E quando a gente vê o que está acontecendo nesses últimos 2 anos, na realidade houve uma luta, está havendo uma luta intestina de dominação. E nós fomos confinados, nós fomos enjaulados. Claro, precisávamos ter essa proteção toda, mas teve uma criação enorme nos bastidores para interesses espúrios. Nunca se ganhou tanto dinheiro como agora. Com o quê? Com a pandemia, com a morte alheia. A verdade é essa. Não precisa ser muito esperto para perceber que nós estamos ainda numa massa de manobra enorme aí, que tem interesses financeiros enormes e interesses de poder também, que são enormes, né? Mas o objetivo não é esse. O objetivo é dizer que não surpreende que a humanidade terrestre encarnada esteja passando o que está passando, porque nós temos 1 bilhão de espíritos cujo objetivo, consciente ou inconsciente, é não mudar nada, é querer continuar sendo autoritário, tendo domínio financeiro, tudo, né? E temos 3 bilhões de espíritos que estão no mundo de lá, que continuam fazendo o mal pelo mal. Aonde eles estão? Eles não estão em Alvorada Nova, com certeza, e nem em nosso lar. Nós sabemos que a gente se localiza de acordo com o nosso padrão vibratório. O que nos caracteriza quando retornamos ao mundo espiritual? Porque uma pessoa não consegue sair da Terra, por exemplo. Então, muitos espíritos desencarnados que não saem da crosta, estão ao nosso lado. Estamos cercados por uma multidão de testemunhas, disse Paulo, né? E o Paulo ele também comentou em Hebreus, na primeira carta de Hebreus, ele diz o seguinte: a verdadeira luta cristã não é contra os homens de carne e osso, mas sim contra os demônios, os príncipes regentes do mundo espiritual, que procuram na realidade derrubar tudo. Volto a dizer que não é novidade o que eu estou comentando agora. O próprio Paulo é testemunha em 2 cartas, aos Efésios e aos Hebreus, dessa luta que acontece no mundo espiritual, né? Bom, quando nós desencarnamos, a gente alça de acordo, sobe ou fica de acordo com a nossa densidade perispiritual. Nós somos um campo vibratório, nós temos uma psicoesfera formada pelo que somos e é reflexo do que nós somos. E se a gente for pensar em termos de física, é como se fosse um campo eletromagnético, né? Que é morfológico. Os russos descobriram isso, eles foram os primeiros a dizer isso na década de 40, que nós éramos envolvidos por um campo que dava forma ao corpo físico. E nós temos uma frequência, uma amplitude, né? Um comprimento de onda. Se nós somos espíritos de luz, nós temos um comprimento muito curto, né? Temos uma frequência altíssima, né? E as ondas são ultra curtas. E o espírito que é muito atrasado, espiritualmente falando, ele tem um comprimento de onda tão comprido e é uma frequência tão baixa, né? Uma amplitude tão baixa,
que chega a ter uma densidade muito próxima da carne. O seu perispírito chega muito próximo da carne. Então, quando eu desencarno, dependendo do meu padrão vibratório, eu vou para a região que é condizente com o meu padrão vibratório. Não é que Deus pune. A gente desencarna, você vai para o umbral. Ou você desencarna, você vai para o nosso lar. Não tem um juiz. O juiz somos nós mesmos. Nós temos a nossa consciência. Ela pode estar clara ou não. Nós temos vários graus de consciência. Mas nossa ligação para onde a gente se destina é função do nosso padrão vibratório. Tem espíritos que estão tão densos, mas tão densos, que eles literalmente descem para regiões extremamente densificadas do mundo espiritual. Voltando à Egorina, nós temos 12 esferas espirituais. A primeira começa lá embaixo, onde se encontra o manto, aquelas camadas subconstais, que é chamada de abismos, precipícios. E nós temos uma categoria de espíritos que ficam nessas trevas e nesses precipícios, né, que são exatamente os espíritos mais atrasados da humanidade terrestre. Boa parte deles sem possibilidade de reencarnar. E à medida que eles, que o tempo passa, eles são aos poucos sendo expurgados para o mundo primitivo. Essa transição acontece há muito tempo. O Chico disse, antes de desencarnar, que nós já estamos tendo uma separação do joio e do trigo. Muitos espíritos estão sendo levados para mundos primitivos. Da mesma forma como aconteceu com Capela, no sistema de Cocheiro, né, em que nós tivemos, na verdade, uma migração de vários milhões de espíritos há uns 30 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, ninguém tem precisão com relação a esse tempo, e que vieram para a Terra, espíritos que não estavam preparados para a transição para um mundo de regeneração. E alguns capelinos permanecem aqui até hoje. Ainda não caiu a ficha que tem que mudar. Mas boa parte já retornou à capela. E é o que está acontecendo. Eu não digo que isso seja punição, porque eu não acredito, na verdade, em punição. Eu acredito que a gente acontece conosco de acordo com as nossas obras, a cada um segundo as suas próprias obras. Só no Antigo Testamento e no Novo Testamento, essa frase, a cada um segundo suas obras, aparece 18 vezes. Então, na realidade, nós é que demos o destino para nós. Fisicamente falando, a gente vai para uma esfera de acordo com o nosso padrão vibratório, para ficar muito mais simples, né? Depois temos a crosta. Essa crosta, tudo é meio nebuloso, né? Não existe uma limitação tão correta, fronteira. Eu não passo com o passaporte e eu vou para outra esfera, né? Nós sabemos através do André Luiz, numa visita que ele fez na cidade, a casa transitória de Fabiano, quando ele foi para uma visita às regiões abismais, e que não foi autorizado a descer, porque ele não estava preparado para descer nos precipícios, né, mundo maior, ele ficava na superfície. E essa superfície é o início das trevas, para baixo, onde ficam os abismos, né? E até comenta aquele caso, que para mim é muito emblemático para nós espíritas, do encontro com aquela senhora, pedindo ajuda para ser resgatada, e que ela disse: eu fui espírita, vivi na época de Bezerra de Menezes, né? E eu não compreendi o trabalho que eu tinha na época, e falhei. Ela não foi parar no umbral, ela foi parar nas regiões trevosas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos compromissos kármicos a respeito do que nós estamos fazendo, por exemplo, com a nossa mediunidade, ou com a nossa tarefa. Ela não matou gente, ela não vendeu o trabalho mediúnico, ela simplesmente não trabalhou. Imaginou? Não trabalhou. Temos que tomar muito
cuidado, porque nossa consciência vai pesar um bocado quando a gente retornar. Aqui na nossa superfície nós temos uma camada muito grande de espíritos que vivem à nossa volta e que dão um trabalho danado para quem trabalha com desobsessão e esclarecimento. Muitos deles são ignorantes, não conhecem a vida espiritual, não têm noção, muitas vezes, de que se encarnaram e nem sabem para onde ir, né? Quando a gente fala sobre oportunidade, bom, você pode dar uma continuidade na sua vida, você pode estar em outro lugar, siga em frente, mas eles nem sabem o que é seguir em frente. O que eles sabem é o que está aqui. Aí também a Gorina fala que são 3 umbrais, é uma novidade, pelo menos uma novidade para boa parte das pessoas. Em nosso lar se fala em umbral, e ela na realidade divide o umbral em 3 categorias. O umbral grosso, que é o que mais fica próximo da gente, né? Nós somos muito ligados a umbral grosso. Depois tem o umbral médio e umbral que ela fala, umbral aonde fica a cidade de nosso lar, que eu costumo chamar umbral light, né? Mas não foi a categoria que ela definiu. O umbral light, o que eu chamo de umbral light, já são espíritos que já têm uma certa consciência do erro e vão reencarnar. Então, tanto que o nosso lar é uma cidade transitória com objetivos de reencarnar os espíritos que são recolhidos naquela região. No umbral grosso, a reencarnação é compulsória. Nesse mesmo livro que eu comentei, um espírito foi recolhido e foi direto para a reencarnação compulsória. Não tem participação em programa reencarnatório. Vai descer e pronto, vai reencarnar e pronto. No umbral médio é uma transição. Pode cair, se continuar sendo rebelde, ou pode subir. E à medida que chegar o momento certo, como aconteceu com André Luiz, né? Que para mim o que ele conta não é exatamente o que aconteceu com ele, ele simplesmente fez uma história que conta como é que é o processo, mas não é o caso dele. Depois é resgatado, vai um tempo lá para uma cidade espiritual e vem para a reencarnação, né? Então, a gravidade é que define aonde a gente se localiza. Mas por quê? Que teve alguma seleção? Não. Porque a gravidade do que a gente faz é fruto do que nós somos. Se meu padrão vibratório é muito baixo, eu afundo. Se for muito denso como o planeta Terra, como o nosso corpo físico, né, bastante parecido com o corpo físico, eu fico por aqui zanzando. Ou então vou para um umbral grosso, umbral médio, umbral onde fica a cidade de nosso lar. Na cidade de nosso lar, normalmente os espíritos que reencarnam já estão conscientes do erro que cometeram. E eles já participam do programa reencarnatório. Não são eles que ditam como vai ser aqui, mas eles já percebem as necessidades das experiências que tem que passar por aqui. No mundo subcrostal, são espíritos que não estão preparados para reencarnar. Alguns reencarnam compulsoriamente, né? Mas a maioria são espíritos muito atrasados e espíritos muitas vezes sem capacidade, sem possibilidade de reencarnar, né? E vão ficar lá até o momento em que houver a limpeza do local. Nós já ouvimos falar muito do fogo purificador, né? O André Luiz comenta sobre o fogo purificador, em que as regiões vão sendo sanitizadas. A gente não sabe o que acontece com esses espíritos que passam pelo fogo purificador. A impressão é que literalmente eles perdem o corpo espiritual e depois são levados para algum lugar onde começa todo o próprio processo. Mas essa é a parte negra nossa. Nós temos também as esferas onde ficam os espíritos mais iluminados, mais conscientes, né? A cidade de Alvorada Nova fica numa esfera espiritual logo acima do umbral light, que chama-se a das artes e da cultura ou das ciências, onde se encontram espíritos mais esclarecidos. E muitas das cidades espirituais nessa área são
são ligadas ao nosso progresso em todos os setores, né? Os setores das artes. Na época de Dante Alighieri, as artes eram a forma como eram chamados os trabalhos. Por exemplo, eu era um arquiteto, então eu pertencia às artes, ligado à parte da arquitetura, ou da medicina, ou da odontologia, e assim por diante. E nós temos, eu comentei isso na última vez que eu estive aqui, a cidade de Alvorada Nova, onde fica o Hospital de Sheila e onde fica o núcleo de desenvolvimento da medicina do além. Esse núcleo, ele tem uma medicina que está há 50 anos à nossa frente. E nós, à medida que nós tivermos mérito e pudermos fazer uso disso, Jesus permite que ela chegue aqui na Terra, né? Assim como tem esferas acima dessa que é do amor fraternal universal, onde o André Luiz comenta daquele espírito chamado Asclepio. São espíritos que reencarnam somente em missão a cada 700 anos, e por fim tem uma esfera superior, que é das diretrizes do planeta, onde eu acredito que ficam os dirigentes dos países, das regiões, dos continentes. Entre eles, Ismael, que é responsável pelo Brasil e é responsável pelo movimento espírita brasileiro, pela Federação Espírita Brasileira, né? Então nós temos, na realidade, um processo, inclusive, evolutivo, de uma esfera até outra. Todos nós passamos pelas trevas, todos. Todos nós passamos pela ignorância, todos nós passamos pelo umbral. E talvez até voltemos ao umbral, muito provável até que a gente... Está falando nós aqui, que já temos um conhecimento espírita, né? Todo mundo já passou por esse processo evolutivo, cometeu muitos erros muito grandes, erros enormes. Então, o que eles fazem nesses mundos inferiores? Agora, na subcrosta, eles tentam manter o status quo, né? E está no Apocalipse de João, quando ele fala das duas bestas, a que emergiu do mar e a que emergiu da terra, e ele fala quem é a besta. Ele dá o número apocalíptico 666. 666 era a soma dos algarismos romanos, dos 3 títulos que o Papa tinha naquela época da besta, que é a época das cruzadas, né? Nós sabemos um pouquinho antes das cruzadas. Em 610, o Papa consegue que o imperador romano, Focas, transforme ele como chefe de todas as igrejas do mundo ocidental. E ele se auto-intitula com 3 títulos, né? Se auto-intitula com 3 títulos. Um deles está ligado, todos estão em latim, né? Eu não vou falar como é que é em latim mesmo, porque eu não decorei as frases em latim, mas ele fala representante único de Deus aqui na Terra, chefe de todas as igrejas e o clero, representante de Jesus aqui na Terra. Cada um desses 3 nomes, em latim, se você pegar os números romanos, que nós usamos até pouco tempo atrás, se você somar, em cada um deles dá 666. O número da besta é o número de um homem. Está lá no Apocalipse. E está exatamente nos 3 títulos que ele recebeu no ano de 610, pelo imperador Focas. Ele, na realidade, é uma das bestas apocalípticas. Aqui? Perfeito. Então, na realidade, já naquela época já se comentava a respeito desse desejo de eles conquistar. E eles continuam fazendo a mesma coisa. Perderam a Segunda Guerra Mundial? Perderam. Adolf Hitler não conseguiu e nem conseguiria, porque Jesus não permitiria isso. Mas eles continuam ativos, tentando evitar que a gente vá para um mundo de regeneração, né? E tem cidades lá embaixo. Nós sabemos uma delas, que é a Cidade Estranha, está comentada em André Luiz, né? Na qual Gregório é um dos príncipes em que comanda essa cidade estranha. E o André Luiz, em visita naquela cidade, a pedido de Matilde, se não me falha a memória, né? Que era
uma pessoa que estava tentando ajudar Gregório já há alguns séculos, ele comenta dos precipícios na cidade. Ele viu os precipícios na cidade. Então ele fica, é uma cidade que está em nosso lar e é o início, é um dos inícios das descidas para os precipícios, os mundos inferiores, subcrostais. Estou falando de André Luiz. Aí o Bacelli depois, através dos livros dele, ele comenta a respeito de como são esses locais lá embaixo, né? Nós sabemos, por exemplo, através do Carlos Bacelli, que existem cidades. Foi citado por André que havia realmente um precipício e havia uma cidade lá. Mas existem cidades onde se encontram espíritos muito tenebrosos que comandam a gente através de sua falange, das suas falanges. Eles não podem subir à terra. Eles não conseguem mais subir à terra. Mas eles dominam, principalmente pelo medo, suas falanges. Algumas dessas falanges têm a possibilidade de passar de uma esfera para outra, que é o umbral, chegar ao umbral grosso, e nós estamos muito ligados ao umbral grosso. Nós, inclusive, damos sustentação ao umbral grosso com o nosso poder mental. Com todas as abobrinhas que a gente pensa, com todos os nossos sentimentos, nós alimentamos, inclusive, essas regiões umbralinas. O André Luiz, ele comenta exatamente isso. E através das ligações mentais, eles conseguem nos dominar como fantoches. Daí a influenciação naquela época que foi escrito, né? Porque eles conseguem nos dominar. E nós somos muito fáceis de serem dominados, né? Porque nós, na realidade, não nos educamos em termos de pensamento, não nos educamos corretamente em termos de sentimentos, emoções. A gente deixa brotar e segue em frente. E a gente tem uma ligação muito forte, principalmente com o lado negativo e não o lado positivo. É só pensar que nós somos muito negativistas. Só pensar nisso. Quando você é muito pessimista, é negativista, ou comenta coisas ruins o tempo todo, você está baixando o seu padrão vibratório. E por uma questão de afinidade, com quem você vai se ligar? Com energias ruins, porque sua física, seu campo eletromagnético, ele abaixa de padrão, frequência, de amplitude, e nós atraímos energias negativas. Por isso depois a gente vem para cá para tomar um passe. Porque a gente pensou muitas abobrinhas durante o dia, durante a semana, e a gente vem tirar essa limpeza, fazer uma limpeza. Literalmente fazemos uma limpeza. E muitas vezes essa limpeza está relacionada com espíritos que nós atraímos também, né? Que eu chamo de influenciação. Eu sou um cara extremamente negativo, uma pessoa que está cheia de mágoas, uma pessoa que só fala coisas ruins, tem inveja, coisa e tal. Quem está do nosso lado e está afim, fica com a gente, né? Diga com quem andas, eu te direi quem és. Não é assim o ditado popular? Então nós atraímos espíritos condizentes com o nosso padrão mental. A nossa psicoesfera, ou seja, que nos envolve, alguns chamam de aura, né? Ele já nos delata. A gente não vê. Vocês não estão vendo minha psicoesfera aqui. Bom, talvez alguns até estejam vendo, né? Mas a maioria não está vendo. A minha psicoesfera já diz quem eu sou, naquele momento, né? Então, através de uma cadeia enorme de espíritos, eles continuam dominando. Na pandemia, estava comentando com o Evaldo, que a questão da desobsessão aumentou exponencialmente. No Sheila, numa sexta-feira, só a nossa mesa são 70 atendimentos. Alguns são encaminhamentos, são feitos, boa parte deles, pelo plano espiritual, porque a gente não tem condições físicas de lidar com 70 espíritos numa noite de trabalho, né? A gente atende mais ou menos umas 14 a 15 e muitas coisas são realizadas no próprio plano espiritual. Por quê? Porque nós vivemos um momento extremamente crucial com a pandemia. Muitos centros espíritas tiveram que fechar e muitos centros espíritas não vão abrir. Calcula-se que 30%, no plano espiritual, calcula-se que 30% dos centros espíritas não vão mais abrir, né? E nós fomos chamados, inclusive, a atenção
em janeiro, eu fui chamado, né, como responsável pelo Recanto de Luz Irmã Sheila, porque a gente estava fazendo o jogo das trevas. Esse foi o motivo pelo qual ele me perguntou: o livro está pronto, tá? Mas eu falei: não tem como editar, porque como é que eu vou distribuir um negócio desses se nós estamos todos parados? E ele disse: abra o centro para os trabalhos de reunião pública. Tem que manter tudo menos a cura. Instituição. Vem um cara doente, pode ser que ele já esteja com Covid, e ele vai dizer que pegou Covid aonde? Dentro do centro espírita. Não no shopping, nem na praia onde é que ele foi, né? Nem nas festinhas, dentro do centro espírita. Né? E eu comentei com o Evaldo que a espiritualidade comentou: dentro do centro espírita não se pega Covid. Nós temos como garantir isso. Máscaras, capacetes, tem proteção para isso. Mas vai explicar isso para o delegado ou vai explicar isso para as autoridades, né? Então, por esse motivo, nós paramos. Então, o que estava acontecendo? Justamente na época do Covid, nós estamos ainda nessa época, olha o que aconteceu com o nosso estado emocional. Depressão. Nós ainda temos um certo conhecimento, nós ainda temos uma certa sustentação que a doutrina nos trouxe. Mas nós somos quantos? 7 milhões? 10 milhões? No mundo de 8,2 bilhões? Você imagina essa massa toda confinada? Boa parte sem, inclusive, sustentação médica, né? Nós ainda temos bastante sustentação aqui e nos países desenvolvidos, mas tem muita coisa acontecendo em que a pessoa está totalmente na cabeça dela, à mercê do que está acontecendo, certo? Então, depressão subiu vertiginosamente. Nós temos um médico que é responsável agora não é mais, mas ele era responsável pela Associação Médico Espírita de Belo Horizonte, o Jader de... Você tem a cola? Você não lembra? Eu sempre esqueço o segundo nome dele. Tem 2 livros publicados. E ele, durante 30 anos, eu ainda vou lembrar, eu vou esperar a cola aqui, certo? Vou esperar a cola aqui. Ele, durante 30 anos, ele é psiquiatra e trabalhou com a questão da depressão. E ele publicou um trabalho estatístico de que 70% das pessoas que têm depressão têm uma obsessão atrelada. Agora, você imagina como foi a questão da depressão ao longo desses 2 anos. Você imagina que 70% tem uma obsessão atrelada. Então nós estamos, na realidade, à mercê em uma situação muito caótica relacionado a esses transtornos e, consequentemente, à obsessão. O doutor Evandro Chagas, ele falou assim, eles estão tão contentes, isso foi em janeiro, tão contentes porque o próprio espírita está fazendo o trabalho que eles estariam fazendo. Eles cruzaram os braços e não estão fazendo mais nada. Nós mesmos estamos prejudicando a nós mesmos no nosso trabalho. E ele comentou, 30% não volta. E muitos tarefeiros não voltarão nos centros espíritas que vão abrir. Ou seja, fazendo exatamente tudo do que durante tantos anos eles tentaram dentro do espiritismo. É só pegar, aconteceu na casa espírita, só que eles não precisaram fazer nada, porque nós fizemos isso. A maioria fechou e permanece fechado em atividades que não tem problema. Não tem problema. Por exemplo, uma reunião pública com distanciamento, com a máscara, tudo, qual é o problema? Uma reunião de desobsessão. A coisa chegou a tal ponto na desobsessão, no trabalho de desobsessão, que nós passamos a receber casos de todo o Brasil, porque não tem centro espírita mais, no volume que tinha, trabalhando com desobsessão, exatamente no momento em que mais ela aumentou, por causa desses ataques, por causa de tudo isso que eles estão procurando fazer. E, agravante, nós estamos num momento de transição.
Quando nós estamos passando por um momento de transição, é só voltar ao Apocalipse, Jesus disse que esses tempos seriam meio complicados, não disse? E que ele pediria ao Pai que fosse abreviado, porque senão até os bons cairiam. Está lá no Evangelho. Porque nós vivemos um momento terrível na humanidade terrestre. É só pensar no que está acontecendo a nível de valores, a nível de comportamento da humanidade terrestre, né? Quando a gente pensa na corrupção, quando a gente pensa na desestruturação familiar, quando a gente pensa na libertinagem que está acontecendo num nível tão grande, nós estamos fazendo tudo para destruir a célula-mãe, que é a família, que é a célula-mãe que dá sustentação à própria sociedade. Coisa que foi responsável pela grande queda do Império Romano. Esses 3 itens, segundo os estudiosos, foi o que derrubou o Império Romano. Quando a matrona, que era na realidade o sustentáculo da sociedade romana, perdeu o respeito dela mesma. E quando a sociedade perdeu o respeito pela mulher. E era um período de extrema corrupção, um período de extrema libertinagem, né? E a célula-mãe sendo castigada o tempo todo. Nós vivemos exatamente essa situação nesse momento. E com a maioria das pessoas totalmente desapercebidas do que está acontecendo. Porque a maioria não tem conhecimento nada. Agora, não precisaria realmente ser espírita para ter algum conhecimento a esse respeito. Se eu fosse um católico e lesse um livro chamado Apocalipse, eu teria informação que eu estou passando agora aqui, mesmo que eu não compreendesse exatamente o que é o mundo espiritual. Porque Jesus disse isso. Mas Jesus, quando escreveu esse livro, ele assustou muita gente, né? Até em centros espíritas, eu lembro de uma dirigente em que eu fui fazer uma das primeiras palestras sobre Apocalipse, e ela falou, mas eu tenho, só de ouvir falar do Apocalipse, eu já tenho tanto temor que eu não vou assistir a sua palestra. Dirigente espírita, certo? Da mesma forma como o que está escondido entre os abismos, e aliás, vocês são, na realidade, o primeiro centro que eu estou fazendo essa palestra, o lançamento oficial é aqui, né, em Natal, e é o segundo livro, o Suicídio também foi lançado aqui, no ano exatamente, que ainda aconteciam aqueles problemas na ponte, né? É Ercílio Luz, como se chama aquela ponte? Que o pessoal pulava. Oi? Newton Navarro, né? E também foi lá. Então, nós temos, na realidade, como eu estava comentando, uma ignorância a respeito que é geral. E nós estamos sendo feitos, na realidade, de fantoches nesse momento. Poucos se salvarão, né? É assim que foi comentado, né? Então, tem muitas coisas escritas a respeito da parte das subcostas. Eu não falei muito, mas eu quis ser útil. E quando a gente quer ser útil, tem que falar a respeito de coisas que podem ser úteis. Quem quer conhecer o mundo realmente abismal, leia o livro. O último capítulo fez parte do que eu comentei a respeito desse período de transição. E como eles agem sobre nós. E como nós estamos sendo feitos de fantoches já há algum tempo, né? E continuamos sendo feitos. Mas, obrigado. Eu queria lembrar uma coisa que é um fato e nós poucos atinamos para isso. O que é, na realidade, um espírita? Ele é um trabalhador de Jesus. E ele veio para cá com um trabalho importante. É resgate, claro, mas a maior parte do que nós fazemos é resgate de um passado não muito agradável de cada um de nós. Mas a gente tem que se conscientizar que nós temos um conhecimento que ninguém tem. E esse conhecimento nos coloca numa posição de vanguarda. Porque nós estamos no Brasil, dentro do movimento espírita, numa fase de transição, vivendo o que a gente está vivendo. Porque Jesus precisa ter aqui encarnados espíritos conscientes do que
está acontecendo, do que ele está regendo, é uma grande orquestra, e ele precisa ter trabalhadores aqui. Ele necessita de pessoas na linha de frente para esse trabalho de conscientização, primeiro próprio, porque a gente só muda pessoas se a gente se mudar. Gandhi disse isso, né? Seja você a transformação que você quer para esse mundo. Mas nós temos que botar na cabeça que a gente não é um mero leitor de livros espíritas e que temos a possibilidade de receber um passe ou uma palestra. Nós temos um trabalho, por menor que seja, Jesus está contando com esse trabalho para essa transição. São 10 milhões, que sejam 7 ou 10, não interessa, é um número muito pequeno, mas ninguém tem a informação que nós temos do que está acontecendo e dessa mudança. Então não adianta a gente ser passivo, ficar sentado, só recebendo. Nós não estamos mais na época da hóstia, que nós convertemos no passe. Não estamos mais na época do sermão, que nós convertemos em ouvir uma palestra. É ação, é ação. Nós somos convocados por misericórdia divina, porque nós não temos esse merecimento, para participar desse trabalho de formiguinha, para transformar esse país na pátria do Evangelho, coração desse planeta. Somos nós, não são os outros. Não é o Evaldo, não é o presidente da federação. É cada um que participa desse processo. Nós não queremos voltar e nos depararmos com aquela mulher que comentou: eu estive na época de Bezerra de Menezes e não compreendi qual era o meu trabalho. Porque nós vamos voltar e, se não trabalharmos, nós vamos repetir essa frase. Estive na época do grande alavanca, né, que foi o espiritismo aqui no Brasil, que cresceu, que está realmente pujante, e não compreendi a minha tarefa, porque senão vai ser choro e ranger de dentes, e não adianta se iludir. Vai ter choro e ranger de dentes para quem não fizer a sua tarefa. E vai trabalhar dobrado. E vai ter que voltar, né? Voltar numa situação muito complicada, né? Eu me exalto, lamento, peço desculpas, mas eu vejo como nós todos, né, eu me incluo, é por isso que eu falo, para que eu ouça, eu seja o primeiro a ouvir, eu incluo como nós estamos tão alheios a algo tão grande, tão grandioso que a gente está participando, e a maioria não está querendo participar. E olha, espírito trevoso não tem só nas favelas, tem dentro do movimento espírita, tem dentro da igreja, tem dentro dos templos, tem pessoas ligadas às autoridades dentro do movimento espírita que são trevosos, pessoas que vieram para cá com um único objetivo: atrapalhar o espiritismo. Eles reencarnam, eles sabem, eles têm domínio do poder da reencarnação. Não é só através de espírito de luz que a gente reencarna, não. Eles têm conhecimento para reencarnar pessoas. Aonde? Em motéis, aonde tem um padrão vibratório extremamente baixo, né? E eles reencarnam. E essas pessoas são extremamente inteligentes. E vão buscar o quê? Vão buscar o interesse deles, né? Então, palavras da espiritualidade, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser um joguete. Desculpe, não era oração, mas eu senti que eles pediram para que eu falasse isso, né? Pediram para que eu falasse isso, né? Detalhes, ó, tem 400 páginas aí, eu levaria muito tempo para falar sobre isso. Então agora vamos pensar no nosso grande chefe. Fechar os olhos. Nós estamos numa praia. Essa praia está ensolarada, mas não está quente. Está muito gostoso, por sinal. E tem uma brisa que passa por nós e vai
nos dando aquela sensação agradável, daquela temperatura tépida, morna, daquela visão maravilhosa da praia com o céu, e essa brisa que nos refresca. E olhando para frente, a gente vê um barco. Esse barco é um barco de pescadores. A gente distingue 3 pessoas. Uma está sentada, mexendo com nada, está ali, perto do remo. A outra está em pé, mexendo com as redes. E tem uma que está olhando para nós. E a gente percebe o olhar carinhoso, esse olhar penetrante, porém, como se tivesse a capacidade de fazer uma leitura do que nós somos, do que estamos sentindo, das nossas necessidades. É difícil sustentar essa visão, porque é Jesus que está cuidando de nós, que conhece as nossas necessidades, que sabe exatamente o que cada um de nós precisa. E Ele mentalmente, Ele nos passa uma mensagem, como se a gente ouvisse interiormente. Não se preocupe, nenhuma ovelha será perdida. Se for necessário, eu deixarei 99 no redil à noite e virei em busca daquela que ficou perdida. Mas segue-me, ouça, leia tudo aquilo que eu disse, porque eu sou o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Eu já vivi isso, eu já passei por isso. Eu sei qual é esse caminho. Não existe outro caminho. O caminho que eu vos deixei é o único caminho para a felicidade. Confiemos, essa nau não está à deriva. Tudo aquilo que eu planejei para vocês será como eu disse. Mas, fique comigo, seja um daqueles que adentrarão a esses mundos melhores. Se a gente sentir essa confiança, se a gente perceber nas suas palavras a profundidade do que ele disse, nós teremos segurança todo dia, todos os dias. Confiemos em Jesus. Ele sabe para onde a gente vai, mas a gente precisa ir com Ele. Agradeço ao Pai que permitiu que a gente tivesse esse governador e que Ele assumisse a responsabilidade sobre cada um de nós. Mas nós não podemos nos afastar e nos perder na noite. E agradeço ao Pai com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.